recuperar. Isso aqui é um ambiente que deve ser um ambiente familiar. Você está do lado de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Então você está num lugar extremamente estratégico, extremamente útil para a sua vida. Aqui é como se fosse um hospital. Nós temos pessoas aqui que estão saindo da UTI, da CTI. Nós temos pessoas que estão saindo da enfermagem. Nós temos pessoas que estão visitando, cuidando. Nós temos pessoas aqui que são os médicos. Nós temos pessoas aqui que estão limpando a área hospitalar. Isso aqui é como se fosse um hospital. Então por que eu te falo isso? Porque não procure dentro da igreja nada perfeito. Não procure do seu irmão ele ser perfeito. Você não sabe o quanto a vida machucou ele. Quais os acidentes ele passou nos percursos da vida e o que fez ele chegar aqui dentro. Então aqui não é um local de perfeição. Aqui não é um local de buscar uma perfeição de um lado direito ou uma perfeição do lado esquerdo. Não, aqui é um local que você vem para ser curado. Aqui é um local que você vem para receber de Deus. Aqui é um local que você vem para doar para as outras pessoas. Aqui é um local que você vem para prestar adoração a Deus. Eu não sei porque eu falei isso. Nem preparei falar isso. Mas eu só estou falando. Não tem nada a ver com o meu sermão isso aqui. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 4, versículo 31 a 38. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vem aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 31 a 38. A minha versão é NVT. E ela diz assim, olha. Muito conhecido, por sinal, esse versículo. Essa história é muito conhecida, muito pregada. Talvez seja um dos textos que mais foram pregados no Novo Testamento, especificamente no livro de João. Talvez perde para João 3,16, mas aqui foi pregado demais. Então, o livro de João nos diz algo interessante no capítulo 4, a partir do versículo 31 a 38. Olha que interessante. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe-lhe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Seu Deus, eu quero te agradecer por estar aqui essa noite e te pedir, ó Pai, que o Senhor use as palavras do pregador aqui com muita autoridade e cheia do Espírito Santo de Deus. Que seja somente o Senhor a falar aos nossos corações. E que o nosso coração seja uma terra boa hoje aqui, para que receba essa palavra e ela frutifique a 100 por 1. Nós agradecemos porque o Senhor estar aqui, o Senhor já fez. Agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. E colocamos o restante do dia, da noite, nas tuas mãos, na certeza que o Senhor fará ainda mais. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Irmão, antes de começar nos tópicos aqui da mensagem, eu vou fazer uma introdução muito básica aqui para vocês. Eu vou falar muito sobre missões. Eu vou falar algo que aconteceu aqui
na América Latina no ano de 1974. Na verdade, antes de 1974, no ano de 1960, começou, então, aqui na América Latina, um movimento chamado, movimento que nós conhecemos como o movimento da Missões Integral. Esse movimento ele é muito interessante, porque quando ele nasceu aqui na América Latina, ele nasceu através de missionários que vieram da América do Norte, os americanos. E eles então, quando chegaram aqui no Brasil, em tantas nações aqui próximas aqui, eles perceberam que o Brasil era uma terra arrasada. A pobreza reinava. Muitas pessoas morriam literalmente de fome. Então eles decidiram então fazer um movimento muito interessante. E eles decidiram que antes de pregar o evangelho para alguém, basicamente é isso, tá, irmãos? Eles decidiram então alimentar essa pessoa. Só que no ano de 1974 aconteceu algo muito, muito interessante. Aconteceu algo que eu gosto de chamar que é o Pacto de Lausanne. Lausanne é uma cidade na Suíça. É uma cidade muito conhecida, porque em 1974 reuniram-se ali homens de grande peso para o cristianismo no mundo. Entre eles, Billy Graham. Era um homem que estava ali no meio, eles ficaram ali cerca de 3 a 4 dias. E quando eles estavam ali, eles então decidiram coisas importantes demais, que até hoje faz com que a igreja missionária, as missões do mundo, seja galgada por aquilo que foi decidido em Lausanne, no ano de 1974. Uma das coisas muito interessantes que eles decidiram ali foi missões, foi a questão da missões integral, foi a concretização de missões integral, e foi também alguns termos que nós usamos hoje em missões, como povos não alcançados, são os povos que ainda não ouviram falar de Jesus, e eles descobriram que a maioria desses povos não alcançados estão na localização geográfica 10 por 40. Eles também descobriram coisas importantes demais e tomaram a terminologia ali, começou a nascer também o termo igreja perseguida. Começou então a definir que um povo que tem menos de 2% de cristão, que a minha esposa Lori disse aqui, quando tem menos de 2% de cristão, esse povo é um povo que ainda não foi alcançado. Então, até hoje, missões no mundo de alguma forma, direcionada, porque aconteceu ali em Lausanne, em 1974. Quem estava lá? Estava lá um renomado homem de Deus chamado John Stott, Samuel Escobar, Francis Schaeffer, Charles Henry. Estava lá também, como eu disse, Billy Graham, em especial esse Samuel Escobar, que veio então, que trouxe essa visão de missões integral para o mundo, essa visão de alimentar os povos antes de pregar o evangelho. Pena que, principalmente aqui na América Latina, essa visão de missões integral, ela foi tomada pelos movimentos de esquerda. Isso é uma pena, mas isso aconteceu. Por que eu entrei nesse contexto? Por que eu quero falar isso? Porque ali nasceu um termo muito interessante que eu quero falar com vocês. Que eles disseram algo ali que foi muito valioso, uma frase muito valiosa, que nos dá aqui um entendimento por que nós cumprimos missões. E ele diz assim, eles disseram algo interessante, olha só, olha o que eles definiram. A visão de Deus é o mundo, o método que Deus usa é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. Olha que interessante essa frase. A visão de Deus é o mundo, o método que Deus usa é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. Isso é muito interessante. Isso define coisas muito importantes para nós, para mim e para você. Define algo interessante aqui, é que quem são os responsáveis para pregar o evangelho, ou quem é o responsável para pregar o evangelho no mundo, é a igreja. Deus não vai enviar um anjo para pregar o evangelho. Deus vai enviar você para pregar o evangelho. É sua responsabilidade. A visão de Deus é o mundo. A visão que Deus tem é alcançar o mundo. E Deus vai enviar pessoas para isso. Outra coisa muito importante, interessante dessa visão que eles estabeleceram aqui é que, meus irmãos, a evangelização, ela precisa ser agora. Porque você não vai evangelizar no céu. Você já parou para pensar nisso? Eu recebi um corte
de um grande homem de Deus, dono da Record. Eu não vou falar isso porque vai pensar que isso chega nele, né? Mas eu achei interessante o que ele disse. Ele disse que ele é um homem que ele prefere caminhar para ganhar uma alma do que adorar. Eu achei isso uma visão, ele pode falar isso, mas eu achei uma visão interessante dele falar. Porque ele diz assim: porque as almas que eu ganhar, eu preciso ganhar em vida. A adoração agora, ela pode ser uma adoração agora, e é importante, nós precisamos adorar, e cada um fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, mas você vai continuar adorando a Deus na eternidade. Ganhar alma é somente agora. Por isso a importância, por isso a visão de Deus é o mundo, por isso há uma importância em você ser um missionário. Por isso que a nossa igreja está entrando agora no ano da compaixão. Eu creio que vai ser um ano que a Lagoinha vai mais enviar missionários no mundo e vai mais fazer obras missionárias, porque o que Deus tem feito na igreja, na nossa igreja, não é normal. É algo extremamente anormal, fora da realidade. Por isso que eu acredito muito nessa visão, de que nós precisamos evangelizar e ganhar o mundo agora, pregar o evangelho agora. E pensando nisso, hoje eu trouxe 4 pontos importantes para falar com vocês. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é a visão. Quando nós olhamos aqui no livro de João, capítulo 4, nós percebemos que Jesus ele faz algo muito interessante aqui. No versículo 35, ele diz assim, olha que interessante: não dizes vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que já estão brancos para a ceifa. Essa ordem de Jesus aqui é uma ordem muito interessante. Eu vou dizer o porquê. Porque nesse versículo aqui, a Bíblia nos diz que Jesus estava conversando com a mulher samaritana. E quando Jesus então ele conversa com essa mulher samaritana, depois dele ter falado as coisas que ele falou para aquela mulher, e da mulher ter ficado tão impressionada com ele, ela larga tudo ali que ela tinha e vai então para Samaria para falar com as pessoas ali daquela região, da aldeia dela, que ela tinha visto o Messias. Então quando ela vai lá falar isso, os discípulos chegam. E naquele meio termo ali, que Jesus acabando de conversar com aquela mulher, os discípulos assustados, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. O texto é muito explicativo, é muito limpo esse texto, é muito fácil de entender esse texto, mas muito profundo. Ele é muito profundo. Então quando Jesus então, ele libera aquela mulher, quando Jesus então fala as coisas que ele fala para aquela mulher, e a mulher então vai para a aldeia dela, para falar de Jesus, para evangelizar as aldeias, Jesus então começa uma conversa com os discípulos. Sabe o que é o interessante? É que Jesus chega para aquela mulher e pede para ela água. Então, eu já acredito que Jesus estava com muita sede. Não apenas sede, os discípulos vão buscar comida. Então eu acredito que Jesus também estava com muita fome. Só que na primeira questão que Jesus começa a conversar com os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, come. E Jesus dá uma ordem para eles. E Jesus fala com eles algo muito interessante. Que Jesus diz que a fome dele não era tão importante para ele como cumprir com o propósito que o próprio Deus tinha dado para ele. Então Jesus ele coloca aqui uma coisa interessante, que a própria vontade física do corpo dele, que era fome. Jesus ele tinha fome, irmão. Jesus ele comia. Jesus ele tinha dor, ele sentia dor. Mas ele largou tudo isso para cumprir com o propósito ao qual Deus tinha para ele. Só que nessa conversa, uma das coisas que eu quero entrar nesse momento é o ponto que ele fala para os discípulos: veja. Mas vê o quê? Certamente naquela hora os samaritanos estavam indo em direção a Jesus. E Jesus fala com os discípulos: olha lá, os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. É hora de trabalhar. Jesus ama trabalho. Sabe quantas vezes a palavra trabalho apareceu na Bíblia? Mais de 400 vezes. Deus ama trabalho. Deus chama quem está trabalhando. Deus ama pessoas que trabalham. Deus ama as pessoas que entendem o propósito. Deus ama. Então naquele momento
que Jesus fala para os discípulos: eu quero que vocês então enxerguem a necessidade que o mundo tem de ceifeiros. E eu quero falar com vocês um pouco dessa necessidade hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados muito importantes, irmãos. Eu queria que vocês, pelo amor de Deus, prestassem muita atenção nos dados que eu vou compartilhar com você aqui agora. É muito importante você entender isso. É muito importante você entender o privilégio que você tem de ouvir o Evangelho, sentar numa igreja e ouvir falar de Jesus. Hoje nós temos no mundo hoje nós temos no mundo, eu vou começar a falar das médias dos nascimentos de bebês aqui, tá? Já vou começar por aqui. Existe uma média que diz que dos próximos 1000 bebês que vão nascer no mundo, 172 bebês irão nascer na Índia. Dos próximos 1000 bebês que nascerão no mundo, 172 bebês nascerão na Índia. Na China nascerão 103. No Paquistão vão nascer 47. Dos 1000 bebês que vão nascer no mundo hoje, na Indonésia vão nascer 31 deles. Em Bangladesh nascerão 22. Se nós olharmos para a proporção, é muita gente nascendo somente na Ásia, viu? 37% da população dos bebês que vão nascer, dos próximos 1000, nascerão ali no sul e no sudeste asiático. Então, nós precisamos entender a importância que nós temos de ir para as nações pregar o Evangelho. Enquanto nós aqui na América estamos em declínio populacional, lá na Ásia está crescendo rápido. Eu tive na Malásia, um país que em 8 anos eles querem sair de um status de extrema pobreza para ser país de primeiro mundo, para combater com Dubai. Lá na Malásia tem as 2 maiores torres gêmeas do mundo, eu vi elas. Lá na Malásia tem o 2º maior prédio do mundo, eu vi ele, está acabando agora. A Malásia pegou uma cópia de Nova York e estão fazendo prédio lá igualzinho Nova York. Eles estão crescendo na Ásia. Na Malásia é proibido falar de Jesus. Se você conversar com um malasiano e falar de Jesus para o malasiano for lá e denunciar você, você é preso. Se você chegar perto do malasiano e falar assim: olha, eu quero ser seu amigo, e ele entender que você está aliciando ele, você é preso. Há uma lei que proíbe contato de estrangeiros com malasianos. Eu só conversei com um malasiano na Malásia, quando eu estive lá. Foi um homem que nós alugamos o nosso apartamento que nós estávamos lá. Somente ele. Os outros que nós conversávamos, ou era pessoas da Filipina, ou era pessoas do Iraque. Minha esposa fez amizade, começou a conversar com a mulher do Iraque. Mas lá na Malásia, a lei é a Sharia. É uma lei extremamente rígida. Se você roubar, seu braço é cortado. É essa a lei. Se a mulher fazer qualquer coisa errada, ela pode sofrer as punições, a chicotada. Essa é a lei da Malásia. Lá as mulheres, nem para nadar, nem para entrar na água, lá é muito, 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 muito quente. Não é igual o Belo Horizonte semana passada não, irmãos. É 2 vezes mais que aquilo. Lá as mulheres têm que usar o famoso véu no cabelo. Meus irmãos, presta atenção. Hoje nós somos 31% de cristãos no mundo. Os muçulmanos são 24%. E 15% da população mundial, ela professa sua fé ao hinduísmo. Isso é muito grave. 31%, mais de o único número religioso que tem decaído no mundo é o número de cristãos. Os números de muçulmanos têm crescido galopantemente. Os números de hindus, eu falei aqui do crescimento hindu, do nascimento lá na Índia, 172 bebês. Provavelmente aqui 160 bebês facilmente nascerão em uma casa hindu e serão hindus. Se nada acontecer com eles, eles serão hindus. Eles já nascem já com o hinduísmo já estampado neles. Só que o crescimento do cristianismo no mundo tem caído. E essa foi uma questão que eu e minha esposa passamos, porque eu fui conhecer a mesquita mais antiga da Malásia. Eu falei, quero conhecer esse lugar. E na hora que eu entrei lá dentro, tinha
hindu, um muçulmano e uma senhora. Os dois assim, eles são muito educados, gente. O muçulmano é muito educado, tá? Muito gente boa. É muito fácil criar uma amizade com o muçulmano, mas já é a estratégia deles. Então quando eu cheguei lá, eu vi o rapaz muçulmano, ele chegou perto de mim, um inglês muito bagunçado, e falava comigo assim: você conhece da nossa fé, da nossa religião? Aí eu falei com ele assim: não, quero conhecer. Você tem um tempo? Tem. Ele ficou 2 horas, 1h30, mais ou menos, a 2 horas, falando ponto a ponto, desde Adão até Maomé, o porquê que ele acredita na religião islâmica, muçulmanos, ou e não no cristianismo. E ele me disse assim, interessante, ele falou assim: de onde você é? A pergunta clássica. Eu perguntei, e eu respondi para ele: eu sou brasileiro. Ele olhou para mim e disse assim: ah, você é brasileiro. Você sabe por que eu não sou cristão? Ele já discerniu, ele já entendeu que eu era cristão. Você sabe por que eu não acredito em Jesus? Como o Deus, como vocês acreditam lá no Brasil? É porque a fé de vocês é fundamentada nas cartas de Paulo. Eu não acho certo. E ele então começou a fazer uma apologética muito profunda da religião dele. Eu e minha esposa, nós já estávamos ali preparados para ouvir aquilo. E ponto a ponto que ele disse, eu não concordei com quase nada que ele falou. Mas, no nosso lado, havia 3 ou 4 chineses. E a mulher conversando com aqueles chineses, e os chineses de boca aberta, admirados com aquilo que a mulher estava falando com as chinesas. E chegou na hora do véu. Eu observei ela falando com as chinesas do véu. E ela falou com a mulher as chinesas: o que é um véu para tamanho favor de Deus que eu recebi? O que é isso aqui? Eu carrego isso com muito carinho, porque eu vou receber algo muito maior, eu vou receber algo muito melhor. Então ele me disse algo importante, e eu tive que concordar com ele. E ele olhou para mim e disse assim: ó, pesquisa no seu telefone qual é a religião que mais cresce no mundo. E eu falei com ele: são a religião islâmica. Não preciso pesquisar, eu sei disso. Porque há uma pesquisa que diz que até 2100 o número de muçulmanos ultrapassaria o número de cristãos. Mas essa pesquisa não é real. Não vai ser necessário chegar em 2100. Vai ultrapassar muito antes. Muito antes. Muito antes. Hoje nós temos no mundo cerca de 1 missionário para cada 420 mil muçulmanos. 98% dos missionários no mundo trabalham em áreas já cristianizadas. 37 mil muçulmanos morreram nas últimas 24 horas sem ouvir falar de Jesus. Dos 11 mil povos do mundo, 6 mil povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A África hoje tem crescido e sido dominada pela feitiçaria. Das 1.800 línguas na África, somente 150 línguas hoje têm a tradução da Bíblia completa. Gente, a África está aqui, ó. Antigamente os africanos enfiavam dentro de um barco e chegavam no Brasil. A África está ali, eu estou falando com vocês, é 8 horas de viagem, é pouco, o mundo é grande, eu já rodei esse mundo. Eu ando 27 horas de voo, eu faço 25 horas de voo, faço 2 escalas, 3 escalas. A África é só pegar um navio e atravessar esse negócio aqui, é só pegar um voo direto, você dorme e já acorda lá. Já acorda bom, até o fuso horário é bom e a língua é quase igual à nossa. Pelo menos em 2 nações que eu conheço lá, que é Moçambique e a outra nação que o nosso querido pastor Luciano está. A América Latina tem crescido o sincretismo religioso. A América Latina é onde nós estamos. Nós somos hoje no Brasil o maior país espírita do mundo. Sabia disso? O Brasil é o maior país espírita do mundo.
Espiritismo cresceu no Brasil, pegou no Brasil. Nós temos hoje, na década passada eles acreditavam que os islâmicos teriam aproximadamente 1,7 bilhões de pessoas na década que nós estamos hoje. Mas já passou e muito. Nós temos quase 2 bilhões de islâmicos hoje no mundo. Então o Ocidente ele tem sido dominado pelo ateísmo e secularismo. A Europa já é um continente pós-cristão. Se você ler livros de homens de Deus como Charles Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, tantos homens de Deus que eram da Europa, que influenciaram o Brasil, que vieram para o Brasil, ajudaram o Brasil, hoje a Europa já é um país pós-cristão. É muito triste. Se você entender que as falsas religiões, elas prosperam muito, elas proliferam, não prosperam, proliferam. O islamismo nos últimos anos cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145% e o cristianismo cresceu apenas 47%. Meu Deus do céu, isso dói. E o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é um ponto ainda mais forte que a visão, que eu disse para vocês, é a paixão. Jesus ele tinha uma paixão em cumprir com aquilo que Deus tinha determinado por ele. Ele tinha uma paixão por almas. Ele tinha um desejo por alcançar almas. A fome de Jesus, ela ficava em segundo plano quando ele via a possibilidade dele alcançar alguém, dele ministrar na vida de alguém. Eu penso que nós deveríamos ser dessa forma. Precisamos ser assim. Nós precisamos testemunhar de Cristo com confiança. Nós precisamos falar de Jesus com a alegria, com a certeza que Deus, Ele vai colocar as palavras na nossa boca. Nós precisamos acreditar, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que manifesta aqui, Ele também manifesta no nosso trabalho. Ele também manifesta quando você está fazendo aquela compra no supermercado, que você vê aquela senhorinha andando ali todo dia. Você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar que o Espírito Santo de Deus está com você, não só para solucionar os seus problemas, não só para resolver os seus dilemas pessoais, mas também para você ser alguém, uma ferramenta para alcançar outras pessoas. Irmão, eu e minha esposa, nós estávamos num culto abençoadíssimo. Nós tivemos o privilégio de ver um grande homem de Deus pregar. E eu gosto muito desse homem pregando, sabe? Eu fui caladinho na igreja. Tive a oportunidade de sentar lá na frente. Eu não queria que ninguém nem me reconhecesse como pastor ou como nada, porque eu não sou nada mesmo. Mas eu queria ouvir. E Deus falou comigo naquele dia de uma forma sobrenatural. Meu irmão, meu coração foi rachado com as palavras que aquele homem professava. Quando nós saímos daquele culto, nós fomos almoçar. E no nosso almoço ali, passou uma senhora perto de mim e Deus falou assim: chama aquela mulher ali agora. Eu num restaurante até legal, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e a mulher assim lavando o chão, limpando o chão. Irmãos, as pessoas passavam perto daquela mulher, era como se ela fosse invisível. E Deus falou comigo: chama aquela mulher agora. E eu chamei aquela mulher, falei assim: faz favor. Eu falei: minha esposa, Lauren, chama aquela mulher para mim, conversa com ela, porque eu tive uma tanta convicção que Deus estava falando comigo, que eu não queria olhar para aquela mulher, que eu não queria nem ver a reação que ela ia expressar com as palavras. Eu nem sabia o que Deus queria que eu falasse. E quando eu chamei aquela mulher, ela veio tremendo. Parece que ninguém nunca tinha conversado com aquela mulher naquele restaurante. E ela olhou para mim, eu falei assim: eu tenho que entregar algo para a senhora. E ela olhou para minha esposa, eu falava para minha esposa respondia. A mulher começou a tremer, e eu falei com ela, Deus falou comigo: fala com ela, que os dias da angústia dela estão acabando. Eu só falei isso com ela, meu irmão. Aquela mulher começou a tremer, e falou comigo assim: você não tem noção o que eu estou passando na minha vida, o que eu estou vivendo nesse momento. Minha filha já tentou suicídio várias vezes, eu estou aqui pensando nela. E eu falei com ela um recado que Deus havia mandado eu falar. Eu falei tremendo, irmão, falei tudo bagunçado, mas falei. E uma das coisas que Deus me chama para pregar, eu tropeço nas palavras, irmão.
Eu era o homem mais tímido da sala de aula. Eu sentava lá atrásão, estou falando sério. No carisma eu sentava lá atrás. Na igreja eu sentava na F, lá atrás da pilastra, para o pastor nem me olhar, porque eu tinha vergonha até do pastor trocar um olhar comigo. E Deus pega eu. Isso aqui é um milagre. Não tenho essa capacidade. É um milagre. E Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo naquele dia. Eu lembro de uma história de um grande homem, que foi Alexandre o Grande. Morreu novo esse homem. Morreu sem ter lugar mais para conquistar. Só que a história dele é muito interessante. Não sei se você sabe, mas ele tinha um lema com ele, quando ele treinava o exército dele. Ele não aceitava que o exército dele demonstrasse de forma alguma nenhum sentimento de covardia. Ele odiava a covardia, Alexandre o Grande. E um dia ele descobriu que um dos soldados dele tinha fugido de uma batalha escondido dentro de uma caverna. O exército imenso daquele homem. E ele ficou tão chateado com aquilo, que ele pega o cavalo e vai encontrar com esse soldado que estava escondido numa caverna por medo de morrer. Aquele homem, para ele, era um covarde. Na hora que Alexandre então chega perto daquela caverna, ele então desce do cavalo e pergunta para o homem: soldado, qual é o seu nome? O soldado olha para o Alexandre e, para surpresa dele, o nome do soldado também era Alexandre. E ele diz: Alexandre, meu senhor. E ele esboça uma surpresa e diz: soldado, qual é o seu nome? E ele diz: Alexandre, meu senhor. E o soldado, com muito medo, e Alexandre novamente pergunta: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, com muito medo, diz: Alexandre. E ele pega o soldado, e a história diz que ele pega aquele soldado e joga ele no chão. O soldado cai, e o Alexandre pega a espada e fala com ele assim: olha só, soldado, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Essa história é muito forte, porque nós somos chamados de cristãos. E se Deus chegasse na sua casa e perguntasse para você: soldado, você é um cristão? Soldada, você é uma cristã? E você respondesse: eu sou um cristão. Talvez Deus falaria comigo e com você: ou você muda de atitude, ou muda de nome. Por isso que a evangelização ela é importante. Por isso que nós, como cristãos, nós também carregamos algo muito mais importante que aqueles soldados de Alexandre o Grande. Nós somos chamados para algo maravilhoso. Um chamado nosso é para fazer algo ainda mais profundo, ainda mais maravilhoso. Isso é forte. E o terceiro ponto é o compromisso. Compromisso que nós temos. Entender que a evangelização mundial ela é uma forma imperativa. Se você observar Mateus capítulo 28, é uma ordem que não dá para você negar. Irmão, eu estou tirando você da zona de conforto hoje. Eu sei que não é fácil pregar sobre isso. Irmão, eu não queria pregar isso aqui não, eu queria pregar outra coisa. Mas é uma ordem que você vê em Mateus capítulo 28, ela é muito imperativa, ela é muito direta. Não há desculpa, tá? Irmãos, a igreja, e por muitos anos, eu acho que isso muito, muito interessante, foi ensinado muitas coisas que eu acho que é realmente importante, como abster de alguns pecados, coisa que não pode fazer, mas é muito pouco ensinado a ordem que Jesus nos deu de ir por todo mundo e pregar o evangelho. É muito pouco falado, sendo que Jesus deu uma ênfase muito grande nesse mandamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E você pode me perguntar assim: pastor, como eu vou fazer? Pastor,
eu não tenho a capacidade, nem recurso financeiro para fazer. Pastor, eu não tenho a conexão para fazer. Meu irmão, eu quero te falar algo muito importante aqui. Que o Espírito Santo traga essas palavras na minha boca agora. Irmão, não é sobre ter. Não é sobre ser. Não é sobre o que você possui. Porque se você acreditar nas coisas que você possui, Deus ele não vai te chamar não. É sobre Ele. É sobre quem Ele é. Quando eu fui para o Nepal, eu olhava os nepaleses têm 3 características. O Nepal é muito sincero, tá? O Nepal é muito sincero. Ele fala assim, eu não gosto de você. Eles falam mesmo. Não é igual a gente brasileiro não, sabe? Que não gosta da pessoa, leva a pessoa para almoçar dentro de casa. Né? Você não dá bem com a pessoa, irmão, afaste-se. É o Espírito Santo, não leva essa pessoa para comer. É o normal, não é que essa pessoa seja uma pessoa ruim, mas talvez ela não seja legal para estar junto com você. Mas os nepaleses não gostam de você, não gostam mesmo. Nem olha para você. Passa na rua, vira o rosto. E eu lá, assim, conversando com Deus, eu falei assim, Deus, às vezes a gente cai nas besteiras, né? Eu olhei para mim, os nepaleses são 1,60 de altura, eles têm um cabelo liso, o cabelo para eles é uma coisa muito séria, eles amam de paixão pele branca, pele clara. E eu ali naquele dia, e um dia eu fui questionar a Deus, falei assim, Deus, você está de brincadeira, por que eu no Nepal? Por que você não me levou para a África? Na África, irmãos, eu vivo lá na África. Na hora que eles começaram a bater o tambor na África, meu corpo já deu até aquele negócio assim. Porque eu saí de lá. Já veio até tô falando sério com vocês. Eu andava lá, parecia que eu vi minha tia. Oh, meu irmão, você está aqui. Cara, todo mundo parecia com a minha família na África. Olha o lugar, viu? Eu falei, Deus, não. Eu chegava na... Oh, irmão, arrancava a camisa, andava lá como se eu fosse um mulato daquele lugar. Eu falei, Deus me levou lá para o Nepal. Povo completamente diferente de mim. Eles olham para mim e falavam comigo assim, quando eu cheguei lá há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, eles falavam assim, quem morreu na sua família? Eu falei, por quê? Porque você é careca. Todo careca aqui é porque alguém morreu. Seu pai morreu? Cara, de verdade, eles perguntam, seu pai morreu, então por que você rapa o cabelo? Isso não é bom. Cara, eles não têm noção de um limite entre a minha vida pessoal, eles não têm. Eles vão lá assim, por que você rapa o cabelo? Assim, do nada, né? Você está comendo no restaurante. Por que você rapa o cabelo? Aqui, ô garçom, vem cá. Ele rapa o cabelo. Aí chega o dono do restaurante. Você viu que o Lázaro rapa o cabelo? Ele acabou de chegar do Brasil. Aí eles falavam comigo assim, irmãos, eu estou falando com vocês de verdade, não é brincadeira. Juntava todo mundo para falar comigo assim, não é bom rapar o cabelo. Você vai ficar doente. Quando você rapa o cabelo no Nepal, cara, nós não gostamos. Era isso que eles queriam dizer para mim, nós não gostamos. Mas é uma decisão pessoal minha, né? Mas eles não sabem. Eu perguntei a Deus, por que eu? Eu alto, 1,60, cabelo rapado, pele negra, eles não gostam. 3 características que eu sei que os nepales não gostam. E Deus falou comigo assim, olha, é você, sabe por quê? Porque o dia que as coisas começarem a andar, o dia que as coisas começarem a dar certo, o dia que as coisas começarem a fluir na sua vida, você não vai falar que foi por você, pelas suas características, por aquilo que você tem, mas por causa de mim na sua vida. É isso que Deus vai fazer com você essa noite, meu irmão. Deus vai começar a mover na sua vida, não por causa de você, preste atenção, não por causa do lugar que você está, mas por causa do próprio Deus. Por causa de tudo que Ele tem na vida de vocês. É Ele que faz. O dia que você ser movido pelos seus recursos financeiros, pelas coisas que você tem, pelas coisas que você possui, não precisa do agir de Deus mais na sua vida. Mas eu sei, você está aqui dentro hoje porque você acredita no agir poderoso de Deus. E Deus chama os incapazes para capacitar. Deus que capacita. Deus pega aqueles que ninguém acredita. Ah, meu irmão, você não tem noção. Deus pega aqueles que ninguém quer. Deus pega aqueles mais improváveis.
E eu sei que aqui é um local cheio de pessoas improváveis. Eu sei que aqui é um local cheio de pessoas que o mundo não quis. Mas Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Mas Deus tem algo muito grande na vida de vocês. E eu quero que você, por favor, se ponha de pé no seu lugar. Nós já estamos finalizando.